Olá, queridos amigos, eu sou a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Por que o meu pescoço dói tanto? Esta tem sido uma pergunta muito frequente nos consultórios de fisioterapia por diversos motivos e nós vamos analisar alguns deles detalhadamente daqui a pouquinho. Mas é uma situação preocupante porque temos visto pessoas terem vícios farmacológicos. Elas vão ficando dependentes de medicações analgésicas e anti-inflamatórias cada vez mais potentes e cada vez exercendo menos efeito, porque a medicação mascara a dor e o problema, a origem, o que causou a dor no pescoço ou a cervicalgia, não é investigado, não é pesquisado e não é resolvido. Então, vamos tentar hoje trazer um pouco mais de luz para esta situação, para que você se previna da cervicalgia. Vamos ver. Nós vemos aqui então uma coluna em seu perfil e vemos a coluna cervical com 7 vértebras, a torácica com 12, a lombar com 5 e a coluna sacral com 4 vértebras fundidas. Veja que tanto a região cervical quanto a região lombar possuem uma curva ligeiramente para frente, no sentido anterior. E essas são chamadas as lordoses. Tanto a lordose cervical quanto a lombar são condições fisiológicas desejáveis. E muitas vezes nós recebemos pessoas dizendo: o meu problema é porque eu tenho lordose. Que bom que você tem lordose. Todos nós temos que ter lordose cervical e lombar, porque ela é uma curva fisiológica. O que não é desejável é quando esta curva se acentua para frente. Então aí nós chamamos de hiperlordose. Então, tanto uma hiperlordose cervical quanto lombar não são desejáveis, mas a curvatura fisiológica da lordose lombar e cervical, assim como a curvatura fisiológica da cifose torácica. Cifose é quando essa curva tem uma projeção posterior leve. Então, tanto a cifose torácica quanto a sacral, elas são desejáveis, não é? E aqui nós vemos uma verdadeira obra da bioengenharia, da engenharia biomecânica, porque através dessas curvas que se compensam, nós temos a transferência, a absorção de cargas e a transferência de cargas para que nenhuma dessas regiões fiquem sobrecarregadas. E vemos aqui um dos músculos mais superficiais da região cervical, que é o trapézio. E é um músculo também bastante acometido por tensões, contraturas, enrijecimentos. Aqui temos o trapézio superior, médio e o inferior. Então vemos aqui pontos gatilhos, né? Que são aqueles pontos de dor espontânea, onde existe uma contratura, normalmente crônica, que não foi resolvida. E o problema é que muitas vezes essa dor não fica só na região onde houve a contratura. Ela pode se estender para as regiões do ombro, pode causar dor em ombros, pode causar até formigamento, que são as parestesias em braços e mãos e dedos. Ela pode causar torcicolos, acometendo os músculos cervicais. Pode causar dor na ATM, que é a articulação temporomandibular aqui abaixo da orelha, e pode também causar as famosas cefaleias tensionais, que são aquelas dores de cabeça, normalmente na região occipital, temporal, parietal, de origem tensional, de origem de uma contratura, de uma tensão não resolvida no músculo trapézio.
Então aqui nós vemos como todas essas estruturas estão interligadas, né? Então aqui temos trapézio, esternocleidomastoideu, que é aquele músculo que quando a gente vira o pescoço ele aparece, temos os escalenos, temos o masseter, que é um músculo muito ligado à região da ATM, e notem que todos esses músculos protegem estruturas nobres, como os vasos sanguíneos, veias, artérias e nervos. Então, vocês imaginem uma tensão, por exemplo, de trapézio, que ela não é resolvida, e por dentro, por fora, no meio, acima, abaixo do trapézio, você tem o quê? Vasos sanguíneos. Esses amarelinhos são os nervos e esses vermelhinhos as artérias. Imagine então que uma tensão nesse músculo pode pressionar, comprimir tanto um vaso sanguíneo, diminuindo o aporte de oxigênio para o cérebro e sendo uma das causas das cefaleias, que são as dores de cabeça, mas ele também pode comprimir nervos e causar aqueles sintomas de formigamento, de dor, de dificuldade de movimentar o braço. Então aqui eu quis apenas mostrar a rede que existe. Aqui são redes arteriais, mas existem essas mesmas redes venosas para o sangue venoso, e existem, como nós vamos ver nos próximos slides, passando por essas estruturas também nervos. Então imagine que recobrindo tudo isto existem músculos que devem estar fortalecidos, alongados e equilibrados o suficiente para não comprimir nenhuma destas estruturas. Aqui nós temos os nervos que saem da nossa medula e por cima deles músculos. Os músculos, portanto, devem ser muito bem cuidados para que não pressionem nenhuma dessas raízes nervosas. Aqui nós estamos vendo a origem das raízes nervosas dentro da nossa coluna. Então aqui é a medula, ela dá origem aos pares de nervos, e aqui a gente vê as vértebras cervicais, e uma delas é onde houve uma protrusão do núcleo do disco. Esse é o núcleo do disco, ele deveria estar contido nesse anel fibroso, mas ele escapou do anel fibroso e foi comprimir uma raiz nervosa. Então, isto é causa de dor, de formigamento, de dificuldade de movimentar, é uma causa clínica bastante grave e que deve ser resolvida. Então, aqui eu quis mostrar como é bom quando nós temos músculos alongados, fortalecidos, que estão cumprindo as suas funções motoras, ao mesmo tempo estão protegendo todas aquelas estruturas nervosas e vasculares que vimos anteriormente, né? Então aqui é o trapézio, esternocleidomastoideu, aqui nós temos os músculos digástricos e vários outros responsáveis pelo movimento da cabeça, do ombro e do pescoço. Algumas lesões são causadas, que a gente chama de lesão traumática. Então existem várias, eu coloquei aqui apenas uma, que é a lesão do chicote. Quando brecadas bruscas ou colisões traseiras fazem com que o indivíduo primeiro lance a sua cabeça para frente e depois para trás. E esse movimento, que a gente chama um movimento de chicote, seria um movimento vigoroso e rápido do pescoço, ele pode causar aquela condição clínica que nós vimos anteriormente, de uma protrusão do discal, do disco ser extruído, ele ser protruído e causar então sintoma de nervos bastante severos. Mas uma grande parte das lesões são por movimentos ergonômicos inadequados.
Então nós vemos em muitos terminais de trabalho os indivíduos trabalhando com fone de ouvido, mas muitas vezes, principalmente em momentos em que o indivíduo trabalha em casa sem muitos recursos, ele acaba digitando na tela do computador e fazendo essa inclinação lateral da cabeça e levantando o ombro. Então veja que aqui o músculo trapézio ele está sendo contraído tanto na sua porção superior quanto na sua porção medial. Lembrem que todas aquelas estruturas estão sendo comprimidas também. E muitas vezes a gente observa que o indivíduo possui uma bancada de trabalho excelente, mas ele não se posiciona adequadamente nesta bancada de trabalho. E aqui a gente observa que tudo que é posição de 90 graus, veja, 90 graus entre braço e antebraço, entre tronco e quadril, são as posições em que o nosso corpo gasta menos energia e, portanto, ele consegue permanecer por mais tempo sem causar dor ou rigidez. Aqui é uma situação cada vez mais comum, que essa situação ela tem sido chamada de text neck, que é a síndrome do pescoço do texto. Quer dizer, o indivíduo muitas vezes ele está numa bancada, como nesse caso aqui, olha, ele está numa bancada, mas ele afasta a cadeira da bancada e faz essa inclinação, essa flexão de cervical bastante ampla para ficar digitando da pior forma possível, não é? Então, a forma correta de evitarmos a síndrome do pescoço do texto é aproximar ainda mais, olha, ou como essa foto mostra, ou aproximar ainda mais a cadeira da bancada, apoiando os cotovelos na bancada e elevando os antebraços, de forma que o dispositivo móvel, o celular, ele fique quase que na direção da linha de visão do indivíduo, porque quanto menos flexão cervical, quanto menos cabeça para baixo, mais você preserva as estruturas dos músculos e dos nervos e dos vasos. Aqui, então existe esse estudo onde se você deixa a sua cervical numa linha neutra, numa linha reta, você arca com 6 quilos, que é mais ou menos o peso da sua cabeça, mais ou menos. Se você inclina 15 graus para frente, esse peso, essa carga que o seu corpo tem que suportar, se eleva para 12 quilos. Se você faz uma inclinação de 30 graus, a carga aumenta para 18 quilos. Se você faz uma flexão de 45 graus, a carga aumenta para 22 quilos. E de 60 graus, como a gente viu aquela moça lá atrás fazendo, ela estaria então suportando uma carga de 27 quilos na cervical. Imagine você colocando um saco de 27 quilos aqui. Imagine o estrago, as consequências clínicas bastante importantes no sentido negativo que isso pode causar para o seu corpo. Então sempre se posicione de uma forma correta. Se você for ficar longo período digitando ou olhando para o celular, sempre encoste, não fique num banquinho, encoste na cadeira. E você pode lançar mão deste recurso segurando com um braço o cotovelo oposto, se for só leitura. Mas se for digitação, você teria que fazer o que essa pessoa está fazendo. Olha, coloca 1 ou 2 travesseiros aqui, de forma que o dispositivo móvel fique quase que na altura da linha do olhar e você encontra então uma posição ergonomicamente adequada para você se manter mais tempo digitando os dispositivos móveis ou olhando para o celular. Finalmente, eu não posso deixar de dizer sobre a questão do sono. Um travesseiro alto demais vai deixar essa coluna cervical inclinada no sentido
superior, é inadequado, porque você estaria estendendo demais os músculos de baixo e contraindo demais os de cima. Num travesseiro baixo demais, você também teria o oposto, a contração seria uma tensão, uma contratura, um espasmo nos músculos de baixo e um estiramento excessivo. Imagina isso daqui sendo mantido a noite toda nos músculos superiores que estão do lado de cima. A condição ideal é que a cabeça fique como? Na posição neutra. A posição neutra, ela é sempre a posição reta. Eu não estou dizendo aqui que este travesseiro é o ideal. Eu tenho visto que ele não é tão bom. Este travesseiro que tem curva. Para algumas pessoas é bom, mas para muitas outras não. Na verdade, o que mais importa no travesseiro não é o formato dele, nem do que ele é feito. O que mais importa num travesseiro é que ele ocupe a distância que você tem entre o seu ombro, que está para baixo, e a sua orelha, e ele ocupando essa distância, ele então permita que o seu pescoço fique numa posição neutra. Bom, queridos amigos, existiria muito mais coisas para serem ditas, mas eu não quero que este vídeo fique longo demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários lá ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, dizendo o que vocês acham, ou pedindo assuntos para novos vídeos, como foi esse da cervical, que foi um assunto que me foi pedido. E deem um like, assinem o canal, compartilhem se vocês gostaram e não deixem de assistir o vídeo da joelheira do sono, que pode te ajudar a encontrar uma boa posição de sono para a sua coluna lombar. Um grande abraço e até a próxima!